Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila Chorminá, eu sou psicóloga. Trabalho no MiConf já há uns quase 5 anos, como coordenadora de RH e departamento pessoal. E hoje eu tô aqui um pouquinho para falar sobre saúde mental. Quais são os principais fatores no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde mental dos colaboradores? Olha, os principais fatores que podem, né, contribuir com a saúde mental ou não saúde mental, né, está muito ligada quase sempre com a jornada de trabalho, né? A jornada intensa, a jornada exaustiva, cheia de muitas tarefas, onde não tem momentos de descompressão no dia. Então, na verdade, a gente acredita que às vezes a saúde mental está ligada com grandes eventos, né, no trabalho que possam influenciar, mas não é o dia a dia que vai poder minar ou não a saúde de alguém. Então, as pessoas, conforme a cultura da empresa, conforme a forma de trabalhar, né? Se é um local onde precisa tem muita pressão ou não. Então, o dia a dia ele precisa ter o seu devido olhar, né, para a saúde mental, porque os aspectos de saúde mental no trabalho ou na, na forma, né, da sua vida pessoal, isso não tem como desconectar. Então, a gente é no trabalho que a gente está vivendo também na nossa vida pessoal, a gente é na nossa vida pessoal que está vivendo um trabalho. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio ele vem muito voltado para o estilo de rotina que a gente acaba adotando, a cultura que a gente se insere, né, no nosso trabalho. Enfim, então são muitos aspectos que precisam ser bem dosados conforme as equipes, os gestores, eles precisam estar alinhados também com essa demanda. É um trabalho em conjunto para que todo mundo saia bem, né, de uma rotina exaustiva de 8 horas, enfim. Então, isso é, para mim, né, que eu entendo isso aqui dentro da MiConf, a gente vê muito a nossa cultura influenciando nessa parte de saúde mental, exatamente porque todos os dias a gente tenta aplicar alguma coisa aqui, uma coisa ali, para, né, ser melhor a nossa experiência. Quais são as medidas que tomamos na MConf para contribuir na promoção de saúde mental? Bom, as medidas a gente é interessante essa pergunta porque as medidas elas não foram pensadas a partir de normas que existem e que devem ser seguidas. A gente já vem aplicando elas dentro organicamente na nossa cultura. Então, garantir um espaço em que as pessoas se sintam confortáveis para poder agir de uma forma criativa, por exemplo, é uma coisa que a gente já faz desde sempre. Então, essas medidas elas já estão embutidas. Se eu vou falar de medidas aqui dentro, a gente vai precisar elencar toda a parte de cultura que a gente já tem. Então, ter um ambiente em que a gente é amigo, em que a gente pode contar com a colaboração de todos, né, das equipes entre si, dos próprios fundadores da empresa, todo mundo não tem essa parte de hierarquias, a gente consegue conversar com todos, dialogar de cima a baixo, elas também são diretrizes, né, que a gente toma no nosso dia a dia, no nosso espaço. E trabalho remoto, como a gente está hoje, né, requer muito conversas, requer muito diálogo, requer alinhamento de expectativas. Então, a gente tenta o tempo todo fazer esse processo acontecer, exatamente para a gente conseguir ter um equilíbrio, né, ter essa dinâmica fluindo. Então, a gente tem um monte de reuniões, todas as empresas reclamam de um monte de exaustivas reuniões, mas as nossas reuniões elas são adaptadas com ferramentas importantes que vão auxiliar a que não seja pesado. Então, a gente tem o nosso próprio produto que a gente desenvolve, a gente utiliza para auxiliar a melhorar os aspectos e os fluxos de trabalho. A gente adota outras tecnologias para nos organizar com a parte de comunicação entre equipes, melhorar. Então, vários aspectos que a gente tem e que isso vai somando lá no final para garantir que todo mundo esteja
com menos sobrecarga de trabalho, no aspecto de, bom, eu estou fazendo um monte de trabalho aqui, ninguém está reconhecendo, ninguém está vendo. Não, a gente está em constante conversa. Então, a gente incentiva as nossas lideranças, incentiva a nossa gestão, né, diretoria, enfim, a estar circulando pelas equipes, a estar junto, a estar pegando junto. Então, essa parte de colaboração, ela é muito, muito forte e isso influencia bastante. Falando sobre a contribuição para que os colaboradores façam terapia, como ela pode ajudar no gerenciamento de estresse e da ansiedade no trabalho? Bom, a terapia em si, ela é recomendada para todos os seres humanos, né? E os nossos funcionários não ficaram de fora desse incentivo, porque várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe, né? Que isso é um fator que está estressando, é um fator que está contribuindo para o minha sensação de não conseguir dar conta das coisas. Então, ter um profissional te ajudando a orientar a tua cabeça, né, vai te ajudar a manejar essas coisas e também descomprimir essa pressão, né? Então, a gente tem esse auxílio exatamente pensando no impacto que isso vai causar lá na entrega final do nosso, né, do trabalho daquela pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que está sabendo gerenciar seu tempo, está sabendo quais são os empecilhos que estão fazendo essa pessoa não está produzindo como queria, né? Tá com questões familiares envolvidos, como é que eu manejo isso no trabalho? Isso tudo a gente não sabe, não nasce sabendo, né? A manejar. E às vezes um profissional, um olhar, pode dar um auxílio nesse manejo. Então, pensando de uma forma ampla, de novo, né, voltando na nossa discussão anterior, a gente não tem como separar, nós somos uma pessoa única, né, que sente de uma forma única tudo que se perpassa por ela. Então, entender essas divisões, né, o que é família e o que é trabalho, mas entrar no equilíbrio. Todo mundo fala aquela máxima de, depois que eu saio do meu trabalho, é minha vida pessoal. Isso é meio complicado de manejar, nem todo mundo consegue. Mas a terapia ela vai muito mais além, né? Não é só tentar descobrir como manejar ou como melhorar os fluxos, é tentar fazer com que as tuas necessidades elas transpareçam e você saiba priorizar coisas, saber o que quer para você nesse momento da sua vida, né? Então isso também importa lá no trabalho. Então, a terapia ela vai conseguir manejar o estresse dessa forma. Ela vai conseguir te dar ferramentas, fazer com que essas ferramentas sejam colocadas em prática e você saiba tirar o melhor proveito delas. Então, a gente aprende a criar, né, alternativas. Então, quem sabe uma visão muito que está ali muito fechada, não vai conseguir achar essas ferramentas de uma forma boa, né? Ou crenças que a gente tem e que não tem nada que ver com a realidade, a gente também vai conseguir trabalhar nesse momento. A gente vai, enfim, fazer todo um trabalho, um processo gigantesco e que vai respingar em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente está pensando além do trabalho aqui dentro, com o auxílio psicoterapia. A pessoa pode usar com um terapeuta que ela quiser, né? Não estamos atrelados a nenhuma plataforma que restringe, então as pessoas podem escolher aquelas pessoas que se sentem mais confortável no formato que se sente mais confortável, presencial, online, enfim, terapia em grupo, o que precisar ser feito, mas que ela seja protagonista e a empresa ajude ela a ser protagonista nessa história dela. Recentemente, a norma regulamentadora que trata sobre os riscos psicossociais do trabalho foi atualizada. O que mudou e o que precisamos adaptar na MConf? Bom, foi um grande avanço, na minha opinião, assim, que hoje em dia o governo está se preocupando com essa pauta, porque antes risco ocupacional era só risco físico, biológico, e nunca, né, nunca contado muito de forma regulamentada a parte de saúde mental. E isso é um avanço
porque eu não trouxe dados aqui, mas a gente nota que tem crescido, né, essa questão nas empresas de sobrecarga e levando a pessoas afastadas com atestado e tudo mais. Então, é importante que a empresa consiga dar os mínimos, né, a mínima condição para aquela pessoa não entrar em burnout, né, não ter doenças que possam relacionadas à depressão, enfim, ao humor, né, ou ansiedades. Então, aqui na MConf, a gente já está muito adequado, eu passei item por item, né, e tentando pensar em que propostas a gente pode, né, levar adiante para melhorar. Só melhorar o que a gente já tem, no caso, porque nós temos várias iniciativas exatamente condizentes, assim, com empresas que são tradicionais e que vão ter que, do zero, fazer toda a implementação. Então, a gente já tem benefícios voltados para isso, né? A gente, além da auxílio psicoterapia, a gente tem momentos com a equipe de descontração semanais. A gente também tem happy hours, a gente incentiva gincanas, né, que é uma faixa etária que está na empresa, é mais jovem, então eles são competitivos, eles gostam de passar por esses processos, isso ajuda na criatividade, no engajamento, então a gente tem toda uma parte de endomarketing, de engajamento e motivação, né, então a gente já se preocupa com isso de uma forma orgânica, então a gente não precisa implementar, mas sim melhorar cada vez mais o nosso processo. A MConf já recebeu o selo Destaque de Saúde Mental para o ranking Great Place to Work. Pode nos comentar sobre as ações que levaram à certificação? Esse ranking, na verdade, esse prêmio, ele foi até surpresa pra gente, porque eles chegaram com esse prêmio pela primeira vez e nós, pela primeira vez que eles fazem, a gente ganhou já esse selo. Foram, sei lá, 7 empresas, enfim, eram poucas empresas que tiveram. E a gente ficou muito feliz, né, em ter sido reconhecido, porque foram as respostas dos próprios colaboradores da empresa que fizeram a gente ganhar esse prêmio, né, esse selo de destaque. Então, eu acredito que a parte da cultura incentivou demais essas respostas dos MConfers, que a gente chama, né? E que eles se sentem pertencentes, né, dos nossos valores, eles compartilham o entusiasmo com a nossa cultura. Então, eles conseguem enxergar propósito na empresa, eles conseguem sentir-se bem em propor coisas, em mudar processos. Então, a gente não é uma empresa que faz muitas, quem sabe, não sei, muitas hierarquias, muitos processos para chegar lá naquilo que eles almejam. Então, essa sensação, né, foi passada nesse selo, e a gente conseguiu entender que estamos indo para o caminho certo. E dentro do endomarketing que a gente criou da empresa, que pensa também em ações sempre para que isso aconteça mais e mais, né? As pessoas se sintam, elas estão se sentindo vistas, elas não são só mais um número, né? A gente se conhece pelo nome, pelo apelido, pelo quem tem gato, quem tem cachorro e o nome dos gatos, dos cachorros. Então, é uma coisa que é muito familiar, a empresa pequena, então a gente consegue transformar isso mais palpável, mas pelos nossos benefícios, pelo nosso jeito de lidar no dia a dia, dá para entender isso, né? Que a gente está no local legal, um local bom para trabalhar. Então, isso acabou reverberando na saúde mental, né, de todos os colaboradores. E complementando isso, a gente também tem vários projetos de inovação, como a parte de diversidade, projeto de diversidade. A gente quer trazer mais diversidade para a empresa, então a gente entendeu que tinha que trabalhar com a equipe sobre isso antes de partir para outras ações, então a gente tem feito várias ações dentro dela. Isso também traz um pouco mais de sensação, bom, as pessoas são importantes aqui dentro, não é só ganhar dinheiro e fazer um trabalho por fazer, tem um propósito. A gente quer ter pessoas de forma variadas e que pensam de diversas formas e elas
serem acolhidas aqui dentro para isso. Então, temos também outros projetos como acompanhamento com fisioterapeuta. Todo mundo está remoto, então todo mundo tem que estar confortável onde estão trabalhando, né? Então, tem acompanhamento, tem laboral meia hora, 2 vezes na semana, né? Então, tem outras ações que promovem também a parte de saúde, além, né? Porque isso uma laboral faz com que tu tenha saúde física, mas o teu mental também auxilia se tu não tá trabalhando sem uma dor, né, toda contraturada ali na frente do computador. Então, a gente pensa em vários aspectos que permeiam, né, a parte da saúde mental e não só ela em si, né, porque às vezes a gente acredita que, bom, fazer uma terapia, dar um valezinho para fazer, sei lá, um happy hour e tal, é o bastante. Mas não, na verdade, as ações elas têm que ser contínuas e diárias. Então tá, obrigado por terem me convidado, né, o RH, para conversar um pouquinho com vocês. E espero que também sirva para insights aí futuros nas suas empresas e formas de trabalhar, né? Que a gente seja exemplo aí para vocês também. Obrigada.